Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje vamos falar sobre radicais, certo? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, e se tiver alguma sugestão ou dúvida, pode postar nos comentários aí, certo? Bem, então, o que começar de radicais? Pessoal, radicais é nada mais do que o que a gente conhece, uma raiz. É um cálculo de raiz, vamos pensar assim. Então, exemplos de radicais, temos a raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 1, por aí vai. Só que perceba que alguns têm um resultado exato, por exemplo, a raiz quadrada de 4 ou a raiz quadrada de 9, assim como a raiz quadrada de 1, mas 2 não teria uma raiz exata, né? Então, esses são os terminhos mais trabalhados aqui quando se fala em cálculos envolvendo radicais, que são com raízes não exatas. Vale lembrar também que essas raízes exatas sempre vão possuir duas respostas, que é o valor que a gente conhece e o seu simétrico, ou seja, o sinal trocado. Por quê? Porque o que é a raiz quadrada de 4, por exemplo? É o que a gente diz, um número que ao quadrado vai dar 4. E a gente sabe que 2 ao quadrado é 4, pois 2 vezes 2 é 4. Só que menos 2 ao quadrado também vai dar 4. Por quê? Porque nós vamos ter menos 2 vezes menos 2. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2, 4. Então, o cálculo fica mais 4, fica positivo. Então, uma coisa que é importante sempre saber é que toda raiz, por exemplo, raiz de 25, vai sempre ter dois resultados, um positivo e um negativo, que geralmente a gente escreve assim, mais ou menos o número, mais ou menos 5. Isso para toda a raiz, isso é muito importante, e é por esse motivo que lá na fórmula de Bhaskara existe aquele mais ou menos a raiz parará. Para quem conhece, aquele mais ou menos é justamente por causa que essa raiz tem duas respostas, uma positiva e uma negativa. Então já é colocado na expressão, certo? Mas bem, o que fazer quando a gente não tem uma raiz exata? Como é que se trabalha com elas? Certo? Temos algumas formas. Primeiramente, quando a gente fala de soma e subtração, aqui escrever rapidinho, desculpa a letra feia. Nós não conseguimos subtrair o valor, por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 2. Né? Ou melhor, para não confundir aqui, eu vou colocar um exemplo. Raiz de 3 mais raiz quadrada de 3. Eu não consigo ter um valor numérico aqui exato, pois eu não sei o valor da raiz de 3. Se eu coloco numa calculadora, vai dar um número, vírgula, um monte de outras casas decimais ali logo depois. E não é um intuito saber de cabeça o valor da raiz quadrada de 3, certo? Mas é tu entender que como esses dois são raízes de 3 e eu não consigo trabalhar com eles, pois eu não tenho como resolver, eu encaro eles como se eles fossem uma variável, como se fosse uma espécie de x, uma incógnita. Então, quando eu tenho, por exemplo, raiz de 3 mais raiz de 3, eu posso trabalhar com a mesma lógica que eu uso para trabalhar com x mais x, que aqui eu teria 2x, certo? Neste caso, eu tenho 2 raiz de 3. Então, eu posso trabalhar com as raízes não exatas, né? Como se fossem incógnitas, né? Mas, claro, eles são um valor. Então, o que esse 2 raiz de 3 significa? Que eu estou pegando 2 vezes a raiz de 3. Se eu fizesse, por exemplo, 2 raiz de 5 menos raiz de 5. É a mesma coisa que 2x menos x, que a gente sabe que é x, né? Então, aqui neste caso, seria raiz de 5. 4 raiz de 7 menos 2 raiz de 7 daria 2 raiz de 7, pois 4 menos 2 é igual a 2, né? Uma outra maneira também de se ver isso é colocar a raiz de 5 em evidência, né? Que a gente tem um vídeo justamente falando sobre colocar o fator comum em evidência, que vai chegar no mesmo resultado. Mas não condiz falar disso aqui, né? Para saber sobre evidência, tem o colocar termos em evidência, temos um vídeo aí
que eu vou colocar o link para quem quiser dar uma olhada, certo? Então, a soma e subtração de radicais vai se dar dessa forma. E claro, eu tenho que cuidar muito, pois eu não consigo, por exemplo, somar a raiz de 2 com uma raiz de 3, pois são radicais diferentes. Então, fica justamente desta maneira. Eu não consigo mais prosseguir aqui com o cálculo. Eu só consigo somar e subtrair radicais raiz de 2 com outros radicais, né, que tem o raiz de 2, né? Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 3. Raiz de 2 e raiz de 2 eu consigo somar, dá 2 vezes a raiz de 2. A raiz de 3 não, então eu deixo dessa maneira aqui. Se eu tenho 4, que é um número inteiro, menos raiz de 3, também eu não tenho como mexer, fica exatamente desta maneira. Mas se eu tenho 2 mais raiz de 3 mais raiz de 3, eu posso somar as raízes de 3, ficando dessa maneira. E veja que eu tenho 2 como um fator comum, né? Aqui eu poderia ainda colocar o 2 em evidência, ficaria 1 mais raiz de 3, que é como apresenta, às vezes, alguns resultados, principalmente na matemática, quando envolve trabalhar com raiz, certo? Então, novamente, ali o videozinho falando sobre colocar esses termos em evidência, né? Que é o chuveirinho ao contrário, certo? Então, isso aqui é a soma e subtração, que é o mais importante de entender, né? Eu não consigo pegar raízes que são diferentes e somar elas. Eu tenho que trabalhar como se fossem valores separados, mas quando eu tenho raízes iguais, eu posso somar elas, como eu estou fazendo aqui nestes exemplos, certo? Bem, um outro ponto que também vai falar sobre as raízes é com relação à multiplicação. Tá? Claro, aqui todas as raízes que eu estou tratando são raízes quadradas, né? Se eu tivesse uma raiz cúbica, por exemplo, já é tem que tomar mais um cuidadinho, mas não condiz falar disso aqui neste momento, né? Mas multiplicação e divisão de raízes é um pouco mais fácil, né? Usar o exemplo aqui, raiz de 2 vezes raiz de 3. E o exemplo, raiz de 2 dividido pela raiz de 3. Bem, multiplicação de raízes é basicamente a raiz da multiplicação. Opa! Então, eu posso colocar aqui 2 vezes 3 numa única raiz, ou seja, a raiz quadrada de 6. E para divisão, a mesma coisa, só que aqui neste caso eu não tenho o valor exato, fica exatamente, né, dessa forma. Então, quando eu tenho raiz nas duas multiplicações, eu posso multiplicar os termos que estão dentro de cada raiz, assim como eu posso dividir os termos de cada raiz, certo? Então, é a ideia da multiplicação e divisão. É uma coisa mais fácil também de se fazer, certo? Para algumas situações que talvez não envolvam, né? Por exemplo, raiz quadrada, olha só. Raiz quadrada de 3 divididos pela raiz quadrada de 24, que eu não sei o resultado, mas eu sei que eu posso colocar o 3 sobre o 24 numa mesma raiz. E o 3 e o 24 eu posso simplificar. Ficaria 1 sobre 8, eu dividi em cima e embaixo por 3. A raiz de 1 é o próprio 1. A raiz de 8, bem, a gente não tem. Ficaria dessa maneira aqui, por exemplo, né? Mas poderia ser feito. Eu poderia ter colocado um outro valor aqui, um 4. Pois bem, partindo aqui, agora a gente vai trabalhar com esse tipo de raiz, ó, de alguns números que não são primos, que é um outro ponto, que é o que a gente chama de fatoração. Tá? Usar o exemplo da raiz de 8. A raiz de 8 ela não tem um valor exato, mas se eu efetuar o MMC dele, né, eu vou fazer o quê? Eu vou fatorar o 8, né? Posso dividir por 2 que dá 4, divido por 2 que dá 2, divido por 2 que dá 1. E o que significa esses termos aqui? Isso aqui é nada mais dizer que o 8 é igual à multiplicação desses termos fatorados. Então, a fatoração me dá isso, né? Uma forma de escrever um número como uma multiplicação de outros números menores.
E veja que eu posso pegar, por exemplo, 2 vezes 2 e transformar em um 2 ao quadrado. E o outro 2 deixar sozinho. Então eu posso fazer essa troca, que é o que a gente conhece como, né, formar as duplinhas, quem já viu esse conteúdo. Ah, eu tenho um 2 aqui, fecho um 2 na 2. E aqui um 2. Então eu posso substituir o 8 pelo quê? Aquele 2 ao quadrado vezes 2, que é isso aqui vai dar exatamente 8. Só que dentro de uma raiz, todo número ao quadrado eu posso retirar da raiz. Então este 2 eu posso tirar. E ficaria 2 raiz de 2. Tá? Posso usar um outro exemplo, que é com a raiz quadrada de 18. Tá? O que acontece? A raiz quadrada de 18, eu posso dividir por 2, que vai dar 9. Divido por 3, que dá 3. Divido por 3, que dá 1. Eu vejo que eu formo uma dupla, 3 ao quadrado e 1, 2. Então eu posso trocar aqui por 3 ao quadrado vezes 2. Este 3 que está ao quadrado eu posso tirar para fora da raiz, ficaria 3 vezes a raiz quadrada de 2. Então eu consigo aqui dessa forma fazer o que chama de fatoração, que é o quê? É ver o que tu consegue dentro desse número retirar da raiz. E eu posso fazer isso porque a potência, pessoal, e a raiz, elas são operações inversas. Então a raiz quadrada de, sei lá, qual número for, 1a ao quadrado, é justamente igual ao a. E veja que aqui eu estou pegando apenas o resultado positivo, né? Eu não estou pensando no resultado negativo, porque aqui não condiz pensar nisso, certo? Até porque a maioria das vezes, quando se trabalha com a fatoração, se pede só o resultado positivo. Mas são operações inversas, por isso que eu posso dizer que eu posso cortar o 2, tirar para fora da raiz. Porque a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Assim como a raiz cúbica de um número ao cubo é igual ao próprio número. E assim por diante, né? Mas claro, a gente só está trabalhando com as raízes quadradas, como eu falei, aqui é uma parte mais básica do conteúdo, né? Um apanhado mais o geral ali, o que é necessário, certo? Bem, então nós vimos aqui a ideia dos radicais, soma, subtração, multiplicação, divisão e, por final, a fatoração de números. E para encerrar com essa parte, daí depois se tiver mais outras dúvidas ou sugestões podem colocar, nós temos a questão do chamada racionalização, tá? Racionalização, tá? Ela não tem basicamente vamos dizer assim, um motivo matemático para existir. É apenas por uma questão de estética que algumas questões pedem, que é quando eu tenho, por exemplo, um radical no denominador. Tá? E a preferência é sempre por manter radicais, né? Fazer com esses 3 exemplos aqui, ó, 3 sobre raiz de 5 e 4 sobre a raiz de 3. Certo? O que acontece? Eu sempre tento dar preferência por manter um denominador com um número inteiro. Aqui eu vou botar 4 raiz de 2, tá? Como é que eu faço, então? A racionalização é um processo, então, que a gente vai fazer o quê? Basicamente, se livrar desse radical no denominador. Não é por uma questão puramente matemática, vamos dizer assim, é mais por uma questão estética, certo? O valor vai se manter o mesmo, mas muitos resultados se apresentam dessa maneira. Como a gente faz? Simples, a gente multiplica em cima e embaixo pelo próprio radical do denominador. Pois aí, o que eu vou ter? Por exemplo, aqui, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2 vezes 2, que é, por sua vez, igual a raiz de 2 ao quadrado. Mas, como eu falei aqui, a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então, eu posso simplesmente pegar aqui e me livrar dessa raiz e simplesmente pegar só o valor. Então, eu tenho raiz de 2 sobre 2. Né? Então, eu multiplico por ele mesmo para justamente cancelar com a raiz. 3 sobre raiz de 5. Também multiplico em cima e embaixo, neste caso, pela raiz de 5. E eu vou ter 3 raiz de 5 divididos por 5.
Aqui eu tenho raiz nos dois números, né? Mas eu vou multiplicar sempre pela raiz do denominador. Então é raiz de 3 aqui. Aqui vai ficar 4 vezes a raiz de 6, certo? 2 vezes 3, né? Eu tenho raiz, multiplicando raiz. E aqui o 3. Então aí é o fato de racionalização, que muitas vezes até em algumas questões, para fazer o Enem vestibular, que aparece no final do teu cálculo isso aqui, e não tem nas alternativas. Claro, porque às vezes a alternativa efetuou a racionalização, e daí então tu vê que este valor e este são iguais, e aí sim tu vê, ah não, essa daqui eu tenho nas minhas alternativas. Certo? Então sempre desconfia quando tem uma raiz quadrada no denominador. Sempre é bom racionalizar, certo? E daí o apanhado geral, tá? Falando ali de trabalho com radicais, seria esse. Tá? E bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas podem postar nos comentários, que eu vou poder ajudar sempre que der. Sugestões também, vou adorar. E bem, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo, pessoal? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima!